Salve, salve nação! O Flamengo amassou o Vasco, apesar do placar de apenas 1-0. Foi 32 chutes do Flamengo contra apenas um do Vasco. Foi uma surra absurda, o placar ficou barato e a mídia ficou encantada. Vamos ver juntos aqui o que eles estão falando do Flamengo, vamos lá. Os números indicam muito mais do que 1-0 para o Flamengo. Vamos colocar na tela aí as estatísticas do jogo. Flamengo contra um time do Diniz teve 61% de posse de bola contra 39%. Contra um time do Diniz, isso é bem importante. O Diniz que preza tanto por ter a bola. Foram 31 finalizações contra uma do Vasco. É isso mesmo, 31-1. Estou falando de um clássico do campeonato do futebol brasileiro, a maior rivalidade do futebol carioca. Defesas do goleiro do Flamengo, 0, nenhuma. Se não tivesse o Rossi lá, daria na mesma. Defesas do goleiro do Vasco, Léo Jardim, 10, o melhor em campo. Escanteios, 12 para o Flamengo, 0 para o Vasco. Faltas, 15 faltas cometidas pelo Flamengo, 10 pelo Vasco. Passes, 603 contra 402. Desarmes, 19 contra 17. Casão, vou começar com você, para você falar sobre esses números e sobre o jogo. Isso, bicho. O que eu vou falar não é um desrespeito ao Vasco. A história do Vasco é espetacular, a camisa do Vasco é linda, a rivalidade é incrível. O Vasco é um gigante do futebol brasileiro. Mas esses números que a gente viu aí e o que a gente viu em campo hoje não é um clássico. É um clássico no nome, mas não é um clássico no desempenho. É um time grande como se estivesse enfrentando um time pequeno. Isso para mim tá claríssimo. Repito, não estou falando da camisa do São Paulo, do Flamengo, do Vasco, da história do Vasco e tudo que o Vasco representa para o futebol brasileiro. Mas o que a gente viu ontem e o que a gente vem vendo entre Flamengo e Vasco durante os últimos muitos anos, alguém quando tem Vasco e Flamengo, a gente acha que o Vasco vai ganhar? Nunca. E isso não é um clássico, é isso que eu quero dizer. Isso não é uma análise de um clássico. É um jogo de um time muito dominante contra um outro. E o Flamengo faz isso com 90% dos times do Brasil. Diga. Então, fala, Júlio, beleza? Já tinha dado bom dia depois que você entrou. O lance é o seguinte, se você tirar aquele 1 do placar e colocar 6, não mudaria nada, porque o jogo foi para 6-0, para 7-0, para 8-0. Assisti o jogo inteiro e foi assim, o Vasco não viu a cor da bola. O Flamengo assim, foi uma surpresa a parte física do Flamengo, a parte da intensidade do jogo do Flamengo, a parte da dinâmica que ele colocou no jogo. Mas o domínio técnico, assim, é absurdo. A diferença de Vasco para o Flamengo hoje em dia é enorme. Nós não estamos comentando história, né? Nós não estamos aqui sentados 8h30 da manhã para discutir a história do Vasco e a história do Flamengo. Não, nós estamos falando do jogo de ontem. O jogo de ontem foi uma amassada, foi um domínio total, foi um massacre completo. Toques, o Vasco ficou na roda, depois que o jogador foi expulso, então aí não teve mais jogo. Não teve jogo. Assim, no meio do futebol, quando acontece uma partida como essa, a gente comenta assim, né? Jogador assim, não teve jogo ontem. Os caras dominaram o adversário todinho. O Vasco não viu a cor da bola. Tem diversas frases do futebol que você pode colocar nesse jogo. Só foi ataque contra defesa, só um time jogou, sabe? Se você tirasse o goleiro do Flamengo, não ia fazer diferença nenhuma, já que não foi nenhuma bola no gol. Então, assim, eu fiquei surpreso positivamente, né, em tudo que eu vi do Flamengo ontem. É superior ao Vasco? É muito superior ao Vasco, muito. Mas o Vasco já vinha jogando com esse time. Então, a expectativa é que o ritmo de jogo que o Vasco deveria ter apresentado ontem deveria ser maior do que o do Flamengo e nessa parte seria um pouco mais equilibrado, mas não foi. O Flamengo assim deitou e rolou. E naquela enquete que você falou, que é a enquete do programa, eu acho o seguinte: a grande maioria dos times do futebol brasileiro hoje, a diferença aumentou. A diferença do Flamengo para eles aumentou muito de 25 para 26. Vai ser, eu acho que a cada ano essa diferença vai ficar maior, porque o Flamengo consegue manter seus jogadores,
ficou com o mesmo treinador, que é ótimo, jovem, pensamento moderno, visão de futebol incrível, consegue colocar em prática, faz com que seus jogadores coloquem em prática aquilo que ele pensa de futebol, e é um futebol agradável, é gostoso ver o Flamengo jogar. Foi um jogo, hein? Foi um jogo, que nem você falou, o Arnaldo falou antes. Foi um jogo, né? Ele estava com o sub-20, a corda entrou no pescoço, pessoal, vamos lá que nós precisamos jogar. Né? Foi aquilo que eu falei ontem. Os jogadores preparam a cabeça para um determinado projeto, que era jogar só na semana que vem. Mas não, vamos lá, vamos jogar hoje, temos que jogar hoje, e beleza. Os caras vão lá e massacram um adversário que, na teoria, clássico vai ser sempre, sabe, o Tironi? Porque a gente encara um clássico pela história dos clubes, né? Como São Paulo e Portuguesa. Como São Paulo, Português e Corinthians, Português e Santos, Português e Palmeiras, e assim vai. É clássico, pela história. Mas, se você for comparar time por time de ontem, clássico pelo Flamengo, cara, a diferença é uma das maiores do futebol brasileiro entre os rivais. Entre os clássicos que existem no futebol brasileiro, Atlético Cruzeiro, Grêmio Internacional, Vitória e Bahia, Corinthians, Palmeiras, aqui em São Paulo, todos os clássicos que existem, a maior diferença entre um time e outro é Flamengo e Vasco. Estou falando dos clássicos, tá? Perfeito. Bom, Arnaldo, é isso aí. Você acha sempre que, não, hoje esse ano tem o Cruzeiro, não, ano passado é o Botafogo, porque ainda não se provou e tudo mais e tal. Não, mas o que a gente viu... Coloco palavras na minha boca. O que a gente viu ontem, eu vou repetir, é um clássico porque eram as duas camisas muito grandes, muito importantes. Mas em campo não foi um clássico. Não foi um clássico. Não foi. Eu acho bem interessante o ponto que o Casão tocou, porque o que a gente esperava de um maior equilíbrio nesse jogo era justamente o fato do Vasco estar em ritmo de competição e o Flamengo ter voltado às pressas. Tem que lembrar como é que foi a decisão do Flamengo em mudar a sua estratégia, o seu planejamento para esse jogo. Na véspera do jogo, uma intervenção rolou para o Flamengo entrar com o seu time principal na partida. Não era para ter o time principal, não era para ter nem o Felipe Luiz na beira do campo, certo? Bom, para os outros era melhor não ter intervenção. Sim, exato. Mas eu estou dizendo, o que surpreendeu o Casão e a mim foi que, na véspera, o Felipe Luiz pegou o time, juntou a galera, amanhã tem jogo, vamos. Poupou um ou outro, Arrascaeta, e o time, no aspecto físico, estou com o Casão, foi surpreendente. Não no aspecto técnico, a diferença técnica em relação ao Vasco. Parecia que era o Flamengo que já estava jogando a sua terceira, quarta partida no ano. E era a primeira. E foi uma baita primeira partida. Difícil você ter uma primeira partida assim, de um time que sobra tecnicamente. Se ele estiver bem preparado fisicamente, souber o Felipe Luiz fazer revezamentos para não extenuar os seus jogadores precocemente, a resposta da enquete, estou com o Casão, a diferença vai aumentar. Agora... essas comparações, elas vão ter mais sentido a partir da quarta-feira que vem, quando o Flamengo estreia no Brasileirão contra o São Paulo e os jogos são misturados. A gente vai ver como é que está o Cruzeiro em relação ao Flamengo. O Cruzeiro que em Minas não tem grandes adversários, o Atlético está um caos. E o Palmeiras que começou a temporada de uma forma bem complicada, né? São os dois principais adversários do Flamengo. E acho que essa competição, essa comparação, melhor dizendo, nesse início, sobretudo, vai ser do Flamengo que acabou o ano com o Flamengo que começa o ano. E o Flamengo ele pode melhorar esse ano. Vamos pegar um jogador que atuou ontem, só para dar um exemplo, Emerson Royal, certo? Era o jogador que não correspondeu às expectativas depois da contratação, perdeu a posição para o Varela, era achincalhado pelos torcedores e tal. Talvez ele tenha feito ontem a sua melhor partida desde que chegou ao Flamengo. O que ele disse depois do jogo? Eu precisava de uma pré-temporada e abdiquei 15 dias das minhas férias para desespero da minha mulher para chegar melhor preparado nesse 2026. Isso é um bom ponto. Se isso estiver na cabeça de cada jogador do Flamengo, velho, não tem pra ninguém. Tem pra ninguém, né? E acho que essa circunstância a gente vai conseguir medir, comparando o Flamengo de 2025 com o Flamengo de 26, a cada jogo grande. E agora só tem jogo grande, né? Ele pega o Fluminense no domingo,
pega o São Paulo na quarta pelo Brasileiro, daqui a pouco tem o Corinthians pela Supercopa. Então, vários jogos já... Não vai ter jogos do Flamengão contra os times menores do Rio de Janeiro, né? E acho que essas 3 primeiras rodadas do Sub-20 não funcionou, a base do Flamengo, o isso tudo é discussão que já foi, agora virou a página, entrou o principal. Só um ponto sobre o Vasco, Tironi, que eu acho importante. O Vasco atuou sem seu melhor jogador, certo? O Ryan está sendo negociado. Essa é uma situação que, quando eu vi o primeiro jogo do Vasco na temporada, e é uma situação que acompanha o Diniz para o bem e para o mal. O Vasco terminou a temporada, depois que o Flamengo até, né, perdeu a Copa do Brasil para o Corinthians, no Maracanã, com um time que o Diniz tinha achado, e quando o Diniz acha um time, ele insiste, repete até a exaustão. Mas, normalmente, quando sai alguém fundamental desse time, ele se perde. E até ele reconstruir outro, demora um certo tempo. Então, quando o Vasco perde o Ryan, além de perder o melhor jogador, ele perde boa parte da sua agressividade. Agora o Vasco está contratando Sinisterra, Brenner. O Vasco está indo ao mercado para tentar compensar essa perda que é irreparável. É diferente do Flamengo, certo, Tironi? O Flamengo, o Casão falou, ele não perde jogador, ele traz jogador. Essa é uma questão para comparação que só dá para ser feita com Cruzeiro e Palmeiras, por isso que eu falei antes. E o Diniz, curiosamente, eu estava pensando no Brenner, né, que volta a trabalhar com ele, um jogador que ele reinventou no São Paulo. Quando o Brenner sai do São Paulo, o São Paulo dele acabou. Quando o André sai do Fluminense, o Fluminense dele acabou. E ele teve que recriar coisas. São peças fundamentais numa engrenagem. E que hoje o futebol, com tanto jogo, tanta competição, é difícil você ficar refém de um jogador. O Flamengo, qual foi o melhor jogador da América, o melhor jogador do Flamengo ano passado? Arrascaeta. Certo, estava ontem no jogo? Não, nem vai precisa. estar todo o jogo? Não. Não vai. Não vai, Porque não vai precisar. Não vai precisar. Isso. Né? Não vai precisar estar em todo o jogo. Isso. Essa é uma grande diferença. Porque a concorrência é muito fraca perto do Flamengo. Então é uma questão que eu acho que em relação ao Vasco, vai ser um desafio para o Vasco, porque eu estou projetando o Vasco no Brasileiro. Qual a faixa do Vasco no Brasileiro? Né? Se ele vai conseguir trafegar tranquilamente ou se ele vai ter ameaça na parte de baixo de novo, perdendo o seu melhor jogador e o Diniz perdendo uma peça fundamental no seu sistema. Bom, o Flamengo amassou o Vasco, cara. 1-0 foi um placar muito cheiroso. Na verdade, era para ter repetido aquele amasso que o Tite deu no Vasco de 6-1, lembra? Cara, foi 32-1, cara. Foi um amasso absurdo. Nem Bayern de Munique faz isso contra os rivais dele na Bundesliga, pô. E assim, a gente tem que dar graças a Deus pelo Felipe Luiz estar no Flamengo, ter renovado, porque o padrão continuou. E a tendência é ficar melhor ainda. Não sei se vocês lembram do Flamengo do Jorge Jesus de 2019, jogou muita bola. Aí em 2020, quando chegou o Pedro, chegou algumas contratações, o Flamengo do início de 2020 estava melhor do que o Flamengo de 2019. Ou seja, o Flamengo do Felipe Luiz de 2026 vai ser muito melhor do que o Flamengo do ano passado. Tem muita coisa que deve ser analisada. Ali em 2025, ano passado, o Felipe Luiz estava basicamente o primeiro ano dele como treinador. Ou seja, esse ano ele já vem mais experiente também. Então, assim, a tendência é o Flamengo decolar essa temporada. E outra coisa, pra quem não tá entendendo isso aqui, ó, deixa eu apontar. Aqui embaixo, que craque do jogo. Carrascal aqui embaixo, com a medalha de ouro. Royal, medalha de prata. E Léo Pereira com a medalha de bronze. Isso daqui eu vou colocar toda vez que tiver um jogo do Flamengo. E eu vou falar, pô, o Rascaeta foi o melhor do jogo. Vou botar aqui na plaquinha aqui, ó, com a medalha de ouro. Ah, não sei quem foi o segundo melhor, Léo Ortiz. Eu vou botar ali com a medalha de prata. Eu achei legal. Se vocês concordar, eu deixo. Mas se vocês acharem que tá errado esse ranking aqui, ó, eu mudo. Eu corrijo esse ranking aqui do jeito que vocês acharem. Porém, eu acho que esse ranking é o correto. O Carrascal fez o gol da vitória. O Royal, melhor partida dele no Flamengo. E o Léo Pereira, preciso nem falar, né? Ele já é ídolo do nosso Flamengo. Enfim, nação, tamo junto. Se inscreve no canal pra não perder nada. Até o próximo vídeo.